É isso, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje seria a nossa live aí com o grande coronel Jorge Schwertz e também com o Isaac Granchelli, mas infelizmente o coronel Schwertz teve um outro compromisso, né? Ou felizmente, né? Outros compromissos significam que ele é uma pessoa realmente bem requisitada e ele teve que atender esse compromisso e não pôde estar aqui hoje junto com a gente. Então essa live ela vai ser remarcada para outra data, tá bom? Eu deixei lá a cargo do coronel para ele ver quando tiver uma folguinha na agenda dele, a gente combina novamente. Enquanto isso, hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês falando um pouco sobre o nosso país. Vou deixar para a França ser destrinchada pelo nosso querido coronel Jorge Schwertz, tá bom, pessoal? Ele que tem muito mais autoridade no assunto aí do que eu para falar sobre França. Ele inclusive já foi adido militar na França. E quando a gente abordar esse tema aí vai ser realmente muito bacana. E até lá, quero começar um pouquinho com você, meu amigo, minha amiga brasileira. Olha só, é o amigo brasileiro, né, minha amiga brasileira. Nesse 1º de maio, trabalhadores nas ruas, pessoal de verde e amarelo, famílias, o vovô, a vovó, o tio, tia, pai, mãe, filho, sobrinho, cachorro, papagaio, gato, todo mundo junto e misturado, celebrando o trabalho, celebrando a você, celebrando a mim, a todos nós, trabalhadores. Uma festa linda, maravilhosa, na Avenida Paulista em São Paulo, né? Em Belo Horizonte eu não sei onde foi, em Porto Alegre foi no Parcão, em várias capitais, em várias outras cidades, muita gente comemorando o Dia do Trabalhador. Parabéns a todos vocês que estiveram nos movimentos, a todos vocês que puderam ir. Aqui infelizmente eu não pude ir por uma questão de deslocamento mesmo, ia ficar meio complicado, foi meio em cima da hora. E para esse tipo de coisa a gente tem que se preparar um pouquinho mais antes de pegar a estrada. Bom, gente, é o seguinte, quando nós tínhamos essas comemorações há um tempo atrás, eu venho dizendo isso nos últimos vídeos, você tinha ali centrais sindicais, era CUT, era não sei o que, tal, toda aquela coisa, toda aquela corja que ficava ali manipulando você para que você entregasse o seu dinheiro através ali dos impostos que iam para o bolso do sindicato. Isso mesmo, com a desobrigação de você pagar o sindicato, ou seja, antes você era obrigado a pagar o sindicato, hoje você paga se você achar que deve pagar. E isso, pessoal, custa relativamente caro. Esse imposto custa uma boa parte do seu ganho ali para que sejam mantidos esses sindicatos e as regalias que eles tinham. Ah, toda pessoa que trabalha em sindicato é corrupta, sobrevive com o dinheiro do trabalho dos outros? É uma boa pergunta, mas eu até creio que não. Enfim, quem se dá bem nisso tudo geralmente são as pessoas que estão na casta mais acima, são aquelas pessoas que têm realmente manipulado aqueles que estão ali abaixo, as pessoas que acham que estão sendo beneficiadas. Ó, você que ainda acha que essa questão de trabalhar por carteira assinada é bom e que tudo no Brasil é ruim, nos Estados Unidos é melhor, eu vou fazer aqui um disclaimer para você e dizer aonde é melhor no Brasil, aonde é melhor nos Estados Unidos e o que você deve prestar atenção na hora de falar sobre trabalho, sobre emprego, sobre segurança, estabilidade, melhor dizendo, e sobre remuneração. Quero que você preste bastante atenção agora, porque tem muita gente que ainda não entendeu isso. Vamos lá. A primeira coisa é: nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tem coisas que são melhores nos Estados Unidos, mas também tem coisas que são melhores aqui. Muita gente acha que o que está no Brasil é ruim, muito pior do que o que está nos Estados Unidos. Não é bem assim. Tem coisas que são ruins aqui sim, lá são boas. E vice-versa, tem coisas que aqui são boas e lá são ruins ou não são tão boas. Isso vai depender do que a gente estiver falando. Hoje o assunto
é sobre a questão do trabalho, já que dia 1º de maio de 2022 ainda está tão vivo na nossa memória. Eu quero conversar com vocês acerca dessa questão de emprego e trabalho, e vamos fazer aqui a diferenciação do porquê que o trabalho, esse sim faz a diferença, e o emprego é até bom, mas seria melhor que as pessoas buscassem menos estabilidade e mais rentabilidade. Vamos lá, vamos explicar para vocês. Bom, pessoal, para começar, qual que é a diferença básica entre Estados Unidos e Brasil? Nos Estados Unidos tem uma liberdade empregatícia muito grande. Lá você contrata alguém e demite alguém com muita facilidade. Ah, você faz um trabalho para mim hoje aqui 2 dias e meio, 3, e é isso. Combino com você, você recebe o seu dinheiro no final do serviço e vai para casa. Ok, daqui a pouco o cara já vai, combina mais 5 dias com o outro ali, faz o trabalho dele e vai para casa. Aí chega no final do mês, essa pessoa que aparentemente está ali desassegurada, ela tem mais dinheiro do que o brasileiro, que tem a CLT, que tem um monte de direito, que tem a chamada carteira assinada, né, que tem um monte de entraves, de burocracias, desse tipo de coisa. Olha, o que acontece? Nos Estados Unidos é tão fácil você contratar e mandar embora que fica barato para manter aquela pessoa no serviço. E a carga sindical, a carga de impostos, melhor dizendo, ela é muito menor do que no Brasil. Vamos fazer um cálculo aqui básico para você entender. Vamos dizer que você é um patrão aqui no Brasil e vai contratar uma pessoa por R$1.000. Para facilitar o cálculo, vamos dizer que o salário mínimo hoje, nesse exato momento, vamos ver aqui, dia 2 de maio de 2022, vamos dizer que o salário agora fosse R$1.000, redondinho. O empregador, no caso você, vai pagar R$1.000 para o seu empregado. R$1.000. Só que aí vem mais ou menos R$800 de impostos, encargos, dinheiro que vai para sindicato, dinheiro que vai para não sei aonde, dinheiro que vai para não sei aonde. Então o trabalhador acaba custando quase 2 para você. Se não fosse esse monte de encargo, de emprego, de imposto, você poderia pagar um salário melhor para o seu empregado. Por exemplo, você combina com ele, ao invés de R$1.000, você paga, ou seja, um salário, você pagaria um salário e meio, R$1.500. Já faz diferença, não faz? E esse empregado, ele ainda custaria, sei lá, uns R$300 a menos para você. Já que esses R$800 ali é só de carga, só de encargos, melhor dizendo, só de imposto, só dessa coisa toda, você pode pagar ali R$500 a mais para aquela pessoa e teria ali abatido ainda 200, R$300. Vamos supor que ainda tem um encargo ali, sei lá, de R$100. Que não seja R$800, mas seja 100. Mesmo assim, você ainda conseguiria pagar R$1.500 para aquela pessoa, ou seja, um salário e meio para ela, muito melhor para ela. E ela ficaria responsável por fazer o seu pé de meia, por guardar seu próprio dinheiro, por tomar conta daquilo que ela recebeu, ao invés de contar com o Estado para para guardar esse dinheiro para ela. Essa que é a questão. Aqui no Brasil a gente está acostumado a viver pendurado na aposentadoria. A gente trabalha e tal, quando chega uma certa idade busca aposentadoria, só que isso acaba quebrando o país. Porque quando se
se vai aposentando e essas pessoas elas não contribuíram para a previdência, ou seja, elas não trabalharam de forma formal para mandar o dinheiro para a previdência, para fazer a reserva dela, para ela receber esse dinheiro no futuro, acaba tirando de outro lugar e acaba aumentando esse rombo, esse buraco que tem na previdência. Quando você olha para o modelo dos Estados Unidos, a pessoa ganha tudo que pode ganhar ali, sem nenhum sindicalista metendo a mão no seu dinheiro, metendo a mão ali, não tem um imposto tão alto, pelo menos não tinha, né? Eles estão subindo imposto lá agora com o Joe Biden, mas em geral lá se ganha mais, porque tem muito menos essas questões aí de sindicatos, dessa coisa toda. Então você pode receber aquele valor total. Era como se o salário ali fosse R$ 1.000, vamos dizer assim, só que ao invés de ter mais R$ 800 de imposto para o dono do serviço, tem só 100. Aí aqueles 500, talvez até 600 ou R$ 700 a mais que sobrasse ali, vai para a pessoa que está trabalhando. E aí essa pessoa é responsável pela sua própria vida, de guardar, fazer o seu pé de meia para a sua aposentadoria, vamos dizer assim. É assim que funciona nos Estados Unidos. Você trabalha e recebe por aquilo que você trabalha e você dá um rumo, dá um destino para a sua vida. Aqui no Brasil, nós nos acostumamos com essa coisa socialista do Estado paternal ou Estado paternalista que cuida das nossas vidas, entre muitas aspas, nos dando a direção do que fazer e tal. O brasileiro ainda tem na sua mente, na sua mentalidade, essa questão enraizada ali do socialismo, da social-democracia. É um povo dependente do Estado, dependente para tudo do Estado, para se aposentar, para ir no hospital, para ir no dentista, para, sei lá, às vezes até para viajar precisa de um abatimento social, para tirar um documento, Ok, tem gente que realmente precisa, não é esse o caso. Inclusive em determinadas situações até eu mesmo já precisei de alguns benefícios, embora na maioria deles eu nem tenha conseguido esse benefício, mas enfim, o que acontece? Todo mundo já passou situações difíceis, né, pessoal? Pelo menos uma boa parte da população já passou, incluindo eu, né? Fazer o quê? Mas vamos lá, o que acontece? Quando você para pensar o seguinte, é errado você ir no SUS, o Sistema Único de Saúde, que em tese atende de graça as pessoas. Na verdade, pessoal, por que o SUS é um mau negócio? O SUS ele não é de graça. Você acha que o SUS é de graça. O que acontece é que nós temos a sensação que é de graça porque nós não pegamos um boleto e pagamos, vamos ali no banco, na casa lotérica, pagamos o boleto do SUS. Não é isso. Aliás, isso dá a sensação de que o SUS é de graça. Na verdade, não é. Na verdade, você paga o SUS e paga caro, você usando ou não usando. Quando você compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 litro de leite, quando você coloca ali 1 litro de gasolina, quando você faz qualquer coisa, quando você compra qualquer bem de consumo, qualquer serviço, qualquer coisa aqui no país, automaticamente você já está pagando impostos que vão ser utilizados lá na frente para poder manter o SUS. Então você usando ou não o Sistema Único de Saúde, você já está pagando por ele, só não sabe disso, só não percebe isso. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Não tem um sistema amplo de saúde como tem no Brasil. Até tentaram fazer uma imitação lá, o tal do, se não me engano, Obamacare, alguma coisa assim. Pode colocar no comentário. Eu não lembro bem se esse é o nome correto. Coloca aí, por favor. Aí o que acontece? Nos Estados Unidos tudo é particular, questão de médicos, hospitais, dentistas, tudo. Só que as pessoas têm dinheiro para pagar, porque elas recebem bem pelo trabalho que fazem. Então quando elas recebem bem e tem um pessoal ali que atende nos consultórios particulares e tal,
elas têm dinheiro para pagar aquele médico, aquele dentista, aquela pessoa, e não ter que ficar esperando no SUS, às vezes por dias ou até semanas. Olha pessoal, aqui na minha cidade, às vezes o hospital fica meio cheio, é complicado, é um lugar pequeno, uma cidade que gira, hoje deve girar em torno de 20 mil habitantes. A última vez que eu olhei tinha 19 mil e pouco, agora tem uns 20 mil e pouquinho, 20, alguma coisa por aí. Talvez 21 mil, sei lá, por aí. Mas o que acontece? Todos nós pagamos um pouquinho para que esse SUS ele fique ali funcionando, independente se for usar ou não. Isso é um fato. Se nós, ao invés de pagarmos todos esses impostos, recebêssemos aquilo que de fato nós trabalhamos, não estou falando em dinheiro roubado, não estou falando em dinheiro achado, não estou falando em nenhum tipo de tramoté, em nenhum tipo de coisa errada, não. Estou falando daquilo que você trabalhou e que deveria receber, né? Isso os sindicatos não te informam, né? Mas vamos lá, aquilo que você trabalha e deveria receber seria mais do que suficiente para você realizar as suas coisas, as suas tarefas e ainda pagar o hospital quando necessário, o dentista quando necessário, para você viajar, final de semana ir num cinema, quem gosta de cinema, ir na praia, quem gosta de praia, e assim por diante. Viajar, ver a família, fazer alguma coisa. Pessoal, eu não sei se você já parou para pensar, mas os Estados Unidos, eles são um país de certa forma parecido com o Brasil. Parecido em que sentido? Se você olha, por exemplo, questões de extensão territorial, os Estados Unidos é relativamente parecido com o Brasil. Os Estados Unidos hoje é o quarto maior país do mundo, o Brasil é o quinto. Inclusive, o Brasil era o quarto maior país do mundo e os Estados Unidos era o quinto. Mas, vocês sabem da história, né? Os Estados Unidos comprou um território russo chamado Alasca e, unindo o território dos Estados Unidos mais o Alasca, que fica lá mais ao norte, os Estados Unidos ultrapassou o Brasil em extensão territorial. Então, nós temos um território relativamente parecido. Brasil e Estados Unidos têm uma agricultura forte, tem um agronegócio forte. Em questão de recursos minerais, Brasil e Estados Unidos possuem bastante recursos minerais, o Brasil inclusive até mais que os Estados Unidos. Se não me engano, Brasil e Rússia são os países que mais têm recursos minerais disponíveis. Mas assim, comparando o Brasil com os Estados Unidos, olha, aqui às vezes tem um tremor de terra ou outro, mas não tem aqueles terremotos catastróficos que tem lá naquelas regiões. Às vezes tem um vento mais forte, ou raramente um ciclone, alguma coisa assim. Lá tem a temporada dos furacões, a temporada dos tornados, isso aí é direto lá. O que acontece? Boa parte da riqueza dos Estados Unidos é especulativa, questões ali de bolsa de valores e ações, ou seja, é um dinheiro artificial, é uma riqueza artificial. As riquezas brasileiras, elas estão na terra, debaixo da água, elas estão espalhadas por aqui. Nós temos um país lindo, um país maravilhoso, um país abençoado. Nós poderíamos ter, sei lá, mais 100, 200, 300 locais a mais aí para turismo, por exemplo, ecoturismo, aí pelo Brasil afora. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um local que chama Parque Estadual da Mata Seca. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá visitar, mas eu quero visitar em breve. Só que quando eu for lá, eu já quero estar com um celular novo. Eu tô sem telefone no momento. Mas quando eu for lá, eu quero ir tirar fotos, fazer um vídeo, tal. Quero mostrar para vocês, colocar aqui no canal imagens, dizer como é que é lá. Eu ouvi dizer que é um lugar muito bonito. Se você procurar na internet, você vai ver aí, ó, Parque Estadual da Mata Seca
em Manga, Minas Gerais. Coloca assim no Google que você vai encontrar vários lugares bonitos, cada paisagem linda. Eu ainda quero conhecer lá, quero fazer um vídeo, mostrar pra vocês. E aqui é assim, pessoal, nem sempre dá pra fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Eu, por exemplo, queria ter feito o vídeo aí mostrando a questão do título, como baixar aí o e-título e tal, não deu certo. Queria mostrar também como olhar a situação cadastral de vocês na internet para saber se está tudo ok na Justiça Eleitoral. Inclusive fica a dica aí, tá acabando o tempo, tá bom, pessoal? Você que ainda não foi no cartório eleitoral, entra no site do TRE, TRJ, se não me engano, TRE, alguma coisa assim. Você coloca aí regularizar, verificar situação eleitoral. Aí você vai encontrar o site do TRE, no meu caso aqui, TRE ou TSE, tanta sigla. No meu caso aqui é Minas Gerais, então MG e tal. Eu entrei lá, conferi conferi o meu título, tava tudo certinho, conferi do meu avô também, tudo certinho. Então na votação é só ir lá, um título, documento oficial com foto e votar no candidato. É isso aí. Bom, para encerrar aqui o pensamento, já são 21 minutos de vídeo, para não ficar extremamente grande. Para encerrar aqui o raciocínio, pensa no seguinte. Aqui no Brasil, as pessoas se sentem protegidas por essa questão da carteira de trabalho. Ah, estou com a carteira assinada, significa que eu estou trabalhando, estou protegido, tenho seguro-desemprego. Pessoal, na verdade isso é uma grande furada, uma grande cilada. A carteira de trabalho serve, na verdade, para prender a pessoa. Serve para manipular a pessoa. Lembra do salário mínimo? Vamos supor que ele fosse exatamente R$1.000. A pessoa que tem ali a CLT, ela vai ganhar os R$1.000, mas ela poderia estar ganhando R$1.800. Aqueles 800 a mais são encargos. E essa empresa, ela poderia estar pagando menos dinheiro ali para o governo, poderia estar economizando um dinheiro. Um trabalhador acaba custando 2 ou quase 2 para a empresa. Olha, gente, é meio estranho, mas nos Estados Unidos não existe essa questão do paternalismo assim. É tanto que nos Estados Unidos eles acham super, mas super estranho quando algum brasileiro fala que tem férias remuneradas. Nos Estados Unidos eles não têm férias remuneradas. É raro os casos, são exceções. O que acontece é, a pessoa lá trabalha, junta o seu dinheiro e quando ela vai tirar férias, ela tem ali o seu pé de meia, ela tira o período de férias que ela quer, 20 dias, 15 dias, um mês, às vezes até mais, dependendo, 2 períodos ali por ano, não sei, uma semana, enfim, ela vai determinar as férias dela. E o que acontece? A pessoa sempre vai ter dinheiro para fazer as suas coisas porque ela recebe o total daquilo que ela trabalha. É por isso que às vezes aqui no Brasil você vê pessoas formadas, pessoas com diploma, às vezes tem doutorado em alguma área. Aí sai daqui e vai fazer um serviço, uma função que não é tão, vamos dizer assim, valorizada, entre aspas, lá nos Estados Unidos. Por que isso? Porque lá ela vai receber melhor. Ah, mas ela está recebendo em dólar, é por isso. Sim, cara pálida. Mas se você recebe em dólar, você tem que lembrar de uma coisa, você também está pagando em dólar. Você entendeu? Então aqui no Brasil, se você recebe em real, você também está pagando em real. Significa que você vai ter o seu custo de vida baseado naquele lugar que você está. Por exemplo, se você morar em São Paulo, algum tipo de coisa vai ser mais barata. Talvez roupa seja mais barata, talvez essas coisinhas que a gente compra aí, de eletrônicos, ok. Mas provavelmente comida vai ser mais caro que no interior. Provavelmente para você encontrar, sei lá,
leite in natura seja mais difícil, seja mais caro do que numa cidadezinha do interior lá, que você vai na casa do seu Zé e ele pega um leite ali pra você direto da vaca ali que ele cria no curral da casa dele e por aí vai. Olha, tudo depende do lugar onde você vive, tudo depende do jeito que você vive e tudo depende também de como você quer viver. Por exemplo, tem gente que sonha em passar a vida inteira trabalhando com carteira assinada. Ok, realmente essa questão da estabilidade ela é legal. Assim, você fica ali trabalhando com carteira assinada, você tem essa questão aí da estabilidade. Todo mês, no dia tal, você vai receber um valor X, tal, tal, tal. Isso é legal, é bacana, você consegue fazer suas compras. Só que de uma forma mais empreendedora, trabalhando para você mesmo, ou trabalhando de uma forma, vamos dizer assim, mais coragem mesmo, como é nos Estados Unidos, por exemplo, você receberia muito mais pelo seu trabalho. Agora, também não culpo as pessoas que optam por estar assim numa carreira pela CLT, né, carteira de trabalho e tal, por aquela questão de que é complicado mesmo, às vezes você manter família. Aqui no Brasil nunca foi fácil, sempre foi meio complicado. Depois da pandemia então ficou tudo mais difícil ainda. Aí vem o pessoal querendo jogar a culpa nas costas do presidente atual. Gente, lembra daquilo, né? Abre aspas aí pro senhor Luiz Inácio da Silva. Fique em casa. Economia a gente vê depois. Fecha aspas. Frase dita aí pelo Lula. Fique em casa, economia a gente vê depois. Pessoal, no estado de São Paulo foi mandado soldar a porta de comércio. Teve gente que apanhou na rua. Teve vídeo de cara que tava vendendo ali, acho que era fruta, verdura, essas coisas. Não lembro se foi a guarda ou se foi a polícia. Chegou e jogou as coisas do cara no chão. Absurdo. Teve gente que apanhou por tentar trabalhar. Eu lembro de uma mulher que tava vendendo água, ou era água de coco, era uma coisa assim. Água de coco na praia, o pessoal não podia vender. Eu lembro de uma cena ridícula. Ridícula! A guarda municipal, se não me engano, foi a polícia, entrando no mar ali para poder tirar um surfista de dentro do mar. Aquele cara ia transmitir Covid pra quem, pelo amor de Deus? Ai, pessoal, é umas coisas assim que eu vou falar pra você, é complicado. Mas enfim, se olha o caso da China aí, por exemplo, agora com esse trancamento total lá, eu acredito naquela possibilidade que foi levantada pelo Diogo Forjaz. Aliás, quem não conhece o canal do Diogo Forjaz, pessoal, recomendo. Coloque Diogo Forjaz no YouTube, o cara é fera. E você pode procurar aí, eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos dele. Ele diz o seguinte, que na China esse fechamento, tudo aí, não é questão de Covid não, é porque tá faltando matéria-prima e outras coisas lá, então eles estão trancando o povo. Inclusive o povo tem imagens terríveis do povo literalmente definhando, morrendo ali de fome, de sede e sair desesperado para tentar conseguir sobreviver nesse momento terrível. Vocês querem isso pro Brasil? Então vamos pensar direitinho nessa eleição, ver quem que você vai votar, porque se um sujeito igual o Ciro Gomes, Lula, qualquer um dessa cambada aí for eleito no Brasil, eu vou dizer para você o seguinte: as maiores atrocidades do mundo podem acontecer. Pesquisem sobre o Holodomor, que seria a morte pela fome, o homicídio pela fome, alguma coisa assim. Socialistas deixaram os ucranianos morrerem de fome. Pesquisa sobre a experiência da ilha de Nazino. Uma coisa terrível, onde os socialistas, os comunistas jogaram um monte de gente ali dentro de uma ilha e largou o pessoal lá, sem ter o que comer, sem ter o que fazer. E o pessoal começou a virar canibal ali, começaram a matar uns aos outros para poder sobreviver. Uma situação terrível. É isso que vocês querem pro Brasil?
socialismo no Brasil. Olha para a Argentina, país que já foi considerado a Europa da América do Sul, hoje está definhando, tem gente passando fome. Venezuela, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, entrou um socialista lá e acabou com o país. Hoje os venezuelanos já não estão mais comendo os animais domésticos porque já acabaram de comer tudo, não tem mais nada, não tem cachorro, não tem gato, não tem cavalo, não tem mais nada lá para comer, acabou. É isso que vocês querem? Revirar o lixo procurando carne podre para comer? Há um tempo atrás aí tava mostrando imagens de pessoas revirando, não sei se era lixeira e tal, procurando ossos de boi para comer aqui no país e queriam colocar a culpa no presidente, tal. Cara, quem vem com esse papo de fechar tudo, economia ver depois, não foi o presidente. Inclusive falou o seguinte, ó, vamos proteger os idosos, as pessoas que são mais vulneráveis, é aquele que pode trabalhar que vai trabalhar. Então vamos prestar muito bem atenção antes de cair em qualquer narrativa aí da imprensa, especialmente Rede Globo, Folha de São Paulo, Antagonista, essa turma aí que sinceramente não tem a menor credibilidade. Bom, pessoal, é isso aí. E lembre bem, eu sei que tem pessoas que sim precisam dessa questão da estabilidade, da CLT e tal. É até interessante você ter uma estabilidade no dia certinho, sei lá, dia 30, dia 1º, dia 20, sei lá, um dia específico você vai receber X, ok, você já sabe o que fazer. Mas quando você é empreendedor, você vai não só vai parar de depender dos outros, mas você vai oferecer oportunidade para outras pessoas mudarem também de vida. Você vai começar a dar emprego para outras pessoas assim que você for crescendo e tal, que sua empresa for desenvolvendo, que você for se formalizando, vai colocando mais pessoas para trabalhar junto com você e você vai gerar riqueza. E lembrando que a riqueza é um dom de Deus. Se você parar para analisar a Bíblia, você vai ver que a riqueza é sim um dom de Deus. É algo que é deixado de certa forma aqui nessa terra. E pelo próprio Deus, para que a gente não tenha que ficar passando perrengue à toa, essa aqui é a realidade. Mas olha, finalizando aqui o vídeo, desejo a você, tanto a você que trabalha aí carteira assinada, você que está informalizado. Eu, por exemplo, eu busquei fazer o cadastro MEI. Eu tenho esse MEI, que é o microempreendedor individual, que regulariza a situação, para que lá no futuro tenha alguns benefícios, como a aposentadoria, já que todo mês eu pago a contribuição, inclusive está até atrasado. Essa pandemia, eu vou falar para você, quebrou geral. Mas aos poucos estou colocando tudo em dia e tal. Você pode pesquisar melhor o que é o MEI, ou se vocês quiserem, coloquem no comentário que eu faço um vídeo aqui específico falando sobre o MEI, como funciona, ou talvez eu traga alguém aqui para falar melhor o que é o MEI. Deixem nos comentários e eu vou organizar isso para vocês. E assim, deixo essa reflexão aí para vocês. Você pode olhar que as pessoas que tiveram mais destaque geralmente foram aquelas que foram atrás dos sonhos, aquelas que realizaram grandes coisas e tal. Mas eu entendo também quem preferia a estabilidade. Não é nenhum demérito, ainda mais aqui no Brasil, que sempre foi tudo meio tão complicado, né, pessoal? Mas assim, também não vamos arriscar demais, né, gente? Fazer a coisa de qualquer jeito, porque aí você vai acabar jogando dinheiro fora, talvez até passe necessidade sem precisão. Então vamos ter a cabeça no lugar, fazer o que é certo na hora certa e pedir sempre a direção de Deus. E mais, existem coisas que a gente tem um bom palpite e tudo, mas estude a situação, não faça de qualquer maneira. Procure conselhos de outras pessoas que já trabalharam naquela área, que ele vai te dar o caminho das pedras ou vai te dar dicas interessantes para que você não invista o seu dinheiro numa barca furada também, para que você não faça um mau investimento. Bom, gente, esse vídeo de hoje é isso.
Espero que vocês tenham entendido que o Brasil é tão ou mais rico que os Estados Unidos, e não é que aqui seja melhor ou pior do que lá. Na verdade, cada país tem a sua beleza, cada país tem o seu lado bom, cada país tem o seu lado ruim. A questão é que, de certa forma, o Brasil é mais rico que os Estados Unidos, mas nós não sabemos aproveitar as nossas riquezas e acabamos abaixando a cabeça para tudo aquilo que vem de lá de fora, sem que nós aproveitemos tudo aquilo que o Senhor Deus nos deu de tão bom grado. Bom, pessoal, obrigado pelo carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus e, assim que possível, a gente faz aquela live com o Coronel Jorge Vertes e também meu amigo Isaac Granchelli. Vamos falar da França, dissecar o assunto junto com vocês aqui no canal Mauro Silva. Valeu, galera! Fui! Até a próxima, se o Papai do Céu assim nos permitir, ele há de permitir. Valeu, gente! Fui!